Deuteronômio, capítulo 3. No mesmo espírito, amados, de alguns dias atrás, eu sou péssima para lembrar, quando nós falamos que há um rio que corre da presença de Deus, da cidade de Deus, e nós identificamos esse rio como algo contínuo, poderoso, que não sofre interferências, que não tem nada a ver com crises, que não sofre com o problema da carne, mas é um rio que não para de correr, é um rio de Deus, é um rio para os seus filhos, é um rio do trono de Deus, do reino de Deus, que nos abençoa sempre. No mesmo clima, não me pergunte assim, por quê, pastor? Porque isso não tem explicação, amados. A nossa presença aqui no púlpito, com as palavras que a gente sente de Deus, isso não tem explicação. Só Deus sabe, e Ele sabe de quem está aqui essa noite, que precisa. Mas Deuteronômio 3, capítulo 23 em diante, nós vamos ler um texto histórico muito relevante, mas você vai ser, até o fim desse sermão, você vai ser conduzido não na história, mas nas coisas do Espírito. O versículo 23 diz assim, Moisés: também eu, neste tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Deus é grande, amados. Poderoso. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Tem algum? Não. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Deus, ajuda-nos nesta noite, Senhor, a sermos tocados pela Tua Palavra. E tocados pela Tua Palavra, crermos e nos abrirmos, Senhor, para o toque das Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, uma difícil missão do pastor, imagine, é nós sabermos que nós temos que estar aqui para ser ânimo na vida de vocês. Sabia? Pastor não pode estar aqui para viver enjaulado, oprimido pelas pressões da vida e da mesma vida, do mesmo lugar que você vive, e está aqui só para dividir as mágoas e chorarmos juntos. Mas Deus chama pastores também para que eles, subindo aqui, eles possam, pelo nome de Jesus, pela palavra de Deus, ser ânimo na vida de vocês. É muito mais fácil pregar uma mensagem histórica, é muito mais fácil contar um feito de Jesus e tomarmos exemplos para as nossas vidas. É muito mais fácil pregar sobre os 117 passos para a cura divina. Ih, pastor, até lá já morri. Do que você ter que chegar aqui não para ser literário, não para ser burocrático, não para ser histórico, mas para ser vivo e produzir um culto vivo que interfira na sua quarta, quinta, sexta e daí por diante. É difícil, mas você sabe que esse livro maravilhoso que nós temos é um livro de encorajamento e ânimo, verdade? Um amenzinho ajuda às vezes a que o pastor se animar também um pouquinho.
mesmo com tosse. Esse livro é um livro de encorajamento, amados, de ânimo. Você vai lembrar que ele diz que você é mais que vencedor. Oh, o amém já aumenta, está vendo? Quando a gente fala certas coisas bíblicas, o amém já aumenta. Somos mais que vencedores e cremos que somos. Eu não sei qual é a sua visão de mais que vencedor que você tem, mas quando eu penso em ser mais que vencedor, é aquela coisa que foge do óbvio. Porque vencedor, você tem mais ou menos em mente o que é. O mais que vencedor, na verdade, não tem como ser mais que vencedor, não é? O mais que vencedor, para mim, se explica que até quando você perde, você ganha, não é? Porque no nosso caso, que cremos na vida eterna, nem a morte é prejuízo para a gente. O amém já ficou mais baixo agora. Nem a morte é prejuízo. Está lá no leito do hospital, 25 pessoas ao redor do seu leito orando para você e você bate as botas. Houve derrota ali? Houve derrota? Não houve derrota. Houve a maior das vitórias. Embora isso seja às vezes difícil de compreender, de alguém digerir, mas é fato. Basta pensar um pouquinho mais que a morte foi vencida pelo Senhor Jesus, Ele está nos aguardando, Ele anseia pela nossa presença lá, né? Ele só não levou ainda porque Ele tem objetivos para a gente aqui embaixo. Amém, amados? Mas nós somos, a palavra de Deus vai nos dizer isso. Eu ouvi uma ideia sobre ser mais que vencedor, uma pessoa que contou, não sei onde foi, que mais que vencedora é a mulher do boxeador. Porque o sujeito, ele fica arrebentado naquele ringue, vai passar uns 2 dias sem enxergar bem, quem sabe dentro de hospital, e a mulher com o cartão de crédito no shopping, gastando tudo que ele ganhou na luta. Dá para entender mais ou menos isso, né? A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. Aí você já cantou hoje que seu Deus é maior que os seus problemas. Aí você entra na casa de Deus e alguém lhe lembra que esse que está em você é maior. E você lembra do menor que tentou lhe afligir hoje, tentou lhe tirar a paz. Aí você aqui se anima numa verdade. Numa verdade. Não é numa historinha de autoajuda, não, numa verdade. O que está conosco é maior do que o que está nesse mundo, você sabe disso. Verdade, amados? Como lemos recentemente, permita-me, porque eu gostei demais do Salmo, que lemos recentemente o Salmo 46, que vai dizer assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ok, amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Não sei quanto a você, mas dependendo da quarta-feira, dependendo do domingo, eu não precisava ouvir outra coisa a não ser isso. Já mudando pensamentos, sentimentos dentro de mim. Jesus, quando nos trouxe a má notícia, João 16:33, já decorou?
João 16, 33. Você tem a obrigação de ter decorado, principalmente se você é membro dessa igreja, que o pastor já pegou 500 vezes sobre isso. O que diz lá? Não. 16, 33. No mundo tereis aflições. Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus disse, não é? Para deixar bem claro para aqueles que não acreditam que temos aflições. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas olha o que ele diz. Mas tem de bom ânimo. Porque o livro que nos anima, que nos motiva, ele gira em torno da pessoa de Jesus. E Jesus é aquele que não joga contra. Jesus é aquele que vai na mesma direção. Ele vai dizendo, o mundo tem os seus problemas. Mas olha, gente, animem-se. Porque o povo de Deus é um povo de bom ânimo. Amém, queridos? Ouça uma coisa, eu pretendo ser rápido, não sei se eu vou conseguir. Pessoas precisam, ouça, eu sei que você é pessoa, mas pessoas precisam de palavras de encorajamento. Repita comigo. Pessoas precisam de palavras de encorajamento. Você precisa de palavras de encorajamento. Tem gente precisando que você seja um encorajador para ela. Tem gente precisando. Nós somos o povo das boas notícias. Nesta noite eu poderia dizer para você, irmãos, trago boas notícias. Que a igreja é um lugar de boas notícias. A palavra de Deus diz... a palavra de Deus é a palavra das boas notícias. Deixa-me lembrar aqui, Deus é bom, gente. Diga aí para a direita e para a esquerda, Deus é bom. É uma boa notícia? É antiga, mas é boa. Gente, a misericórdia dele dura para sempre. Você pode dar glória a Deus por isso? Estão liberados do glória a Deus todos aqueles que não pecaram nesta quarta-feira. Os demais, então, glória a Deus. Glória a Deus. Que a misericórdia se renovou. Ele nos perdoou mais uma vez. Gente, Jesus se entregou por nós, morreu por nós, está vivo. Está vivo. As notícias mais espetaculares e que nós não podemos nos esquecer jamais delas. E o povo de Deus é um povo de boas notícias. Não é diferente. Temos que ser. Eu estava lembrando que a Bíblia diz que quão formosos são os pés. Isaías, não é? Quão formosos são os pés. Você tem o pé bonito? Eu acho o pé um negócio difícil de alguém ter bonito, né? Tem gente aqui reclamando. Não, pastor, o meu pé deve ser evangelista, né, essa pessoa. Porque a Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da palavra de Deus. É uma questão evangelística, não é? Está falando evangelisticamente. Mas eu estava pensando, Senhor, também devem ser lindos os pés daqueles que levam a motivação, aqueles que se dão para levar as palavras que animam. E esses, talvez, amados, nós até identifiquemos entre nós pessoas mais dadas ao evangelismo, embora todos nós precisemos ser evangelistas. Não se exclua dessa responsabilidade. Você não vai subir num caixote na praça, eu acho. Você não vai, dentro do ônibus, levantar a mão para dizer, gente, eu podia estar roubando, matando, mas eu estou aqui para anunciar. Não. De repente, o seu evangelismo pode ser um evangelismo mais, na minha opinião, correto, que aproveita momentos oportunos e você não se nega quando alguém quer ouvir falar ou quando você sente abertura para falar, mas é inegável que nós sentimos pessoas mais
ansiosas pelo evangelismo. Hoje eu estava conversando no meio da obra que estou fazendo na Igreja de Bom Sucesso com um senhor baixinho, imagino que tenha seus 70 e lá vai fumaça, e ele estava dizendo: ô pastor, a gente precisa amar mais os doentes que estão no hospital. Pastor, a gente tem que orar. Ele falou assim: pastor, a gente tem que orar para que a direção dos hospitais não peguem tanto no pé da gente, que deixe a gente entrar para orar pelos enfermos. Aí eu falei: é mesmo, seu Ferreira, o que está acontecendo? Ele falou: pastor, sabe o que é? Os crentes entram e mudam o diagnóstico dos médicos. E os médicos não gostam de estar errados. Porque o crente vai lá, ora, Deus age, e depois o pessoal reclama que o médico deu o diagnóstico errado. Tem gente, amados, que tem um amor por isso. Eu conheço várias. O domingo delas é diferente do de outros. Para muitos crentes, o domingo é o Faustão. Para outras pessoas, o domingo é um hospital. O domingo é um presídio. São pessoas trabalhando, são pessoas com um amor tão grande pelas vidas, que eles não veem dificuldade, pagam o preço que tiver que pagar, e eles entram em hospitais, em lugares piores do que isso, e são lá uma bênção de Deus, uma luz nas trevas. Mas tudo bem, a gente até admite que existem pessoas mais dadas a esse chamado do que outras, mas esse chamado para ser alguém que anima, motiva, todos nós temos que ter, amados, isso. Você não está me entendendo? Todos nós precisamos, porque que diferença faz na vida de alguém que está no hospital, que seja, ouvir uma palavra de ânimo. Que diferença, a gente não imagina, porque a gente não está lá. Você não está lá entubado, você não está lá com acesso nas veias, você está bem, você está aqui hoje, glória a Deus. Quarta-feira, vai para casa, tem futebol. Mas que diferença faz na vida de alguém que vai, às vezes é da família, da própria família, e vai e senta do lado e gasta tempo. Uma das coisas mais preciosas que nós temos, tempo, e nós não gostamos de dar para ninguém, mas os nossos filhos estão reclamando tempo. Muitos filhos não querem mesada, filhos querem tempo. A minha filhinha de 5 anos me suga, mas eu não tenho mais idade para isso. Fui arrumar de ser pai com 50 anos de idade. Ela me suga. Que bom, é sinal de que ela gosta de mim, né, amados? E ela: pai, você brinca comigo? Uhum. Eu nunca digo não. Eu posso enrolar ela, mas dizer não, não. Eu digo: espera aí que eu já vou, filha. Aí ela se entrete lá brincando, eu vou fazer outra coisa. Aí depois de 1 hora ela: pai, aí eu vou lá: ô, mas vamos brincar, vamos brincar. Tempo. Que diferença faz, amado, na vida de um doente, uma palavra de fé. Você sabia disso? Na vida de alguém com problemas familiares, a voz de um amigo, de uma amiga. Que diferença em dificuldades de qualquer natureza. Mas glória a Deus que existem pessoas muito usadas por Deus. Mas eu queria dizer, nessa curta meditação, que nós todos precisamos ser também. Nós precisamos de gente que nos anime. Eu gostaria muito de animar você essa noite. Não é aquele ânimo que um livro de autoajuda possa lhe dar, que um programa de televisão se propõe a dar, mas é um ânimo de verdade que Deus traz, que Deus instala dentro de você, que não acaba no fim do culto, que você leva, que vai durar um bom tempo na sua vida. Eu espero que isso aconteça, queridos. Você precisa e outros também estão precisando de nós. Ouça o que diz Provérbios 15, 30. Provérbios 15, 30 diz assim: o olhar de amigo
alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Glória a Deus. Pastor, onde é que está escrito isso? Me diga você. Provérbios 15:30. O olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Isso é verdade. Eu já tive a oportunidade de, em dias difíceis da minha vida, ter alguém que se deu o trabalho de vir sentar do meu lado, em todas as faixas etárias. Triste, abalado com alguma coisa, eu sempre tive a bênção de ter alguém vindo, sentando do meu lado e cochichando no meu ouvido a palavra de Deus, a verdade de Deus. E é uma diferença que faz incrível na vida da gente. O nosso Senhor Jesus, amados, quando traído por Pedro, deve ser um dos piores sentimentos que alguém pode provar, traição. E o Pedro que trai o Senhor Jesus, acontece tudo aquilo que você lembra da história, mas a Bíblia também vai dizer que quando Jesus sai do lugar onde ele está e passa na frente de Pedro, e o Pedro está ali olhando Jesus passar, e também depois, em outra oportunidade, Jesus não escorraça Pedro, que é o que nós fazemos. Se alguém se atrever a nos trair, nós sabemos matar aquela pessoa com as nossas palavras. Nós sabemos deixar aquela pessoa no chão com as nossas palavras. Nós sabemos expulsá-las da nossa história. Mas a Bíblia vai falar não de palavras que Jesus teve, mas de um olhar que Jesus teve. O trecho vai narrar um olhar de Jesus. E se o olhar falasse, o olhar de Jesus se recusava a matar Pedro. O olhar de Jesus se recusava a fulminar Pedro, porque, irmãos, ninguém melhor do que ele sabe o quanto nós precisamos de ânimo. Ninguém melhor do que ele sabe o quanto nós estamos necessitados de palavras que nos motivem com a força que só a palavra de Deus tem. Ele é a melhor pessoa. E quando ele encara Pedro, não é aquele olhar... Nós sabemos que os olhares falam, não é, amados? Sua mulher sabe melhor do que ninguém do olhar 43. Lembra dele? Eu já tive, não lembro nem mais como é isso. Seus filhos, as minhas filhas mais velhas até hoje elas falam, nessas conversas de mesa, de família. Não, quando o papai olhava, a gente já sabia. E era mesmo. Os filhos sabem. Quando Jesus olha para Pedro, parece que aquele olhar de Jesus, ele é preocupado. Tanto é que quando eles terminam de cruzar o olhar ali, Pedro sai chorando amargamente, arrependido do que fez. O olhar de Jesus é motivador. O olhar de Jesus é animador. Mesmo quando alguém acabou de fazer uma grande bobagem contra ele. A mulher adúltera não ouviu de Jesus também palavras que declarassem não mentiras, mas verdades a respeito dela e acabasse com ela. Eu acho incrível, amados, eu acho incrível. Eu preciso de esclarecimento até para poder entender. Aliás, a gente sabe que isso é amor. As palavras de Jesus para essa mulher, que ele pergunta assim, onde estão os teus acusadores? A mulher olha, foram embora. E Jesus vai dizer o quê? Lembra, não? Jesus vai dizer assim, nem eu tampouco te condeno. Mas como não condena, Senhor? Vamos jogar uma pedrinha nela. Pelo menos uma pedrinha, Senhor. Dá uma condenada aí. Jesus não faz nada que possa destruir de vez a vida de uma pessoa. Se ele não pudesse animá-la, não faria outra coisa. Quem está me entendendo?
como eu desejo ser mais objetivo essa noite, amados, nós lemos um texto que você diria, não teve nada a ver com o que foi falado até agora, pastor. Teve. Um texto quando Moisés relata uma oração que ele fez ao Senhor. Moisés, nessa leitura que nós fizemos, ele vai dizer assim: eu roguei ao Senhor. Depois ele vai usar o verbo implorei. Ele vai dizer: eu implorei ao Senhor. O que você implorou? O que você rogou, Moisés? O que ele falou? Por que foi isso, pastor? Eu esqueci do texto. Porque Moisés queria reverter o veredito do Senhor que disse: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Aqui Moisés está tentando mudar a mão de Deus. Moisés está dizendo: Senhor, eu quero entrar. Senhor, me permita entrar. Senhor, eu quero ver essa terra. Então eu rogo, eu imploro. E de repente a voz que ele ouviu de Deus foi: basta. Interessante isso, né, amados? Basta. Deus não queria mais ouvir falar no assunto. Amados, seja quem for, e talvez me permita dizer, e me perdoe, Senhor, talvez até Deus pode produzir uma mágoa no seu coração por algo que ele não quis. Moisés diria: mas eu queria tanto, e Deus não quis. Mas sabe o que eu acho que Moisés fez de maravilhoso, e nós temos que aprender também, queridos? Que não é porque não aconteceu comigo que não vai acontecer com os outros. Você já parou para pensar nisso? Pastor, eu estou confuso. Eu tive a mesma enfermidade que a minha irmã que está aqui do meu lado. Eu roguei ao Senhor, eu implorei que Ele me curasse. Ele não me curou. Até hoje eu curto esse negócio. E essa irmã aqui tinha o mesmíssimo problema que eu, na mesma intensidade, orou e está curada, pastor. Explica. Não explico, não consigo. Mas eu sei que não é porque não aconteceu comigo que não vai acontecer com os outros. Que eu preciso ânimo para orar pelas pessoas e pedir para elas o que eu não consegui. Você já parou para pensar nisso? Ou você se sente tão ferido, se deu o direito de se sentir ferido por algo que Deus não respondeu, que você acha que se Ele não fez por você, por ninguém mais Ele pode fazer. Não é assim que as coisas funcionam. Você pode voltar. Você ainda está em Deuteronômio? Dá para ir até o 31 agora, capítulo 31. Você está orando por mim, mano? Oração fraca essa. Deuteronômio 31. Quem chegou lá? Eu quero que você lembre do pedido de Moisés do capítulo 3. Foi 3? Foi. Do capítulo 3. E agora, depois de muito tempo, no capítulo 31, você vai ouvir novamente Moisés. Diz assim: passou Moisés a falar estas palavras a quem? Todo Israel. E disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Ok. Tudo bem até aqui? Agora ouça. Moisés está falando ao povo de Israel e a Josué: o Senhor teu Deus passará diante de ti, Ele destruirá estas nações de diante de ti e tu as possuirás. Josué passará diante de ti como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então
Com eles farei segundo todo o mandamento que eu vos tenho ordenado. Palavras de Moisés: sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Glória a Deus. Porque aqui está um homem que poderia, num seu momento particular, chamar Josué e dizer para Josué o seguinte: Josué, você sabe que a minha história no meio das coisas de Deus é longa, não é? Você deve conhecer um pouquinho da minha história. Eu queria lhe dar um conselho, Josué. Ouça bem, bem baixinho aqui para ficar só entre nós, Josué. Não confie em tudo que Deus diz. Não confie tanto. Josué, vai devagar. É isso que ele faz. Ele não vai entrar na terra, coisa que ele implorou para ter, mas ele vai virar para o seu sucessor, Josué, e vai dizer: você vai entrar, Deus vai honrar, seus inimigos vão cair, Deus é contigo. E virou para todo o povo, não foi só para Josué, para dizer: vocês herdarão a terra que Deus prometeu, vocês vão entrar, vocês vão possuí-la, Deus vai dar a vocês o que não me deu. Lá no primeiro texto que nós lemos, aqui no capítulo 3, o Moisés ele vai dizer para o povo de Israel assim, ó: o Senhor se indignou muito contra mim por vossa causa. Moisés aqui está atribuindo ao povo de Israel o problema dele, o que ele queria e não conseguiu. Ele está dizendo: por causa de vocês, povinho sem vergonha, povinho de coração duro, Deus me negou o que eu tanto queria. Agora, quando é que você anima alguém que te prejudicou? Quando é que você se permite ser usado por Deus para ser um motivador, que tenha palavra de ânimo na vida de alguém que fez o contrário com você, que tirou de você o que você mais queria? Quando? Só quando você é de fato uma nova criatura, que o Moisés não se importa e ele vai dizer para todo o povo: vocês vão entrar, Deus vai abençoar, Deus é com vocês. Ele não tem problema com isso, né? Com quem criou caso para ele, ele abençoa. Ele tanto abençoa o Josué, seu sucessor, que podia inspirar alguma inveja, mas também a todo aquele povo que ele atribui a culpa por não entrar. Mas ele não está pensando mais disso, ele não é recalcado, ele abençoa, ele profetiza, ele profetiza. Eu perdi uma esposa com câncer. Oramos muito e ela morreu. Mas eu acredito que eu posso orar e você ser curado do câncer. Você já pensou se eu trago isso comigo? Oramos 7 anos. Oramos 7 anos pela cura da Nádia. E o Senhor esperava mais de ti, Senhor. Nunca mais oro por ninguém com câncer. Sabe por quê, Senhor? Porque eu não sei mais se o Senhor pode. Ele pode. E Ele vai. E Ele já tem feito. Porque você não pode se negar a dizer a uma pessoa algo que você crê, ou que você sabe que Deus vai fazer, mesmo sem ter feito por você. Mesmo sem que você tenha provado, você tenha pedido, você tenha implorado, e Ele disse: basta, não me fale mais nisso. Isso não quer dizer que pelo seu irmão Ele não vai fazer. E você não pode se negar. Pastor, eu não me animo a ir a um hospital orar por uma pessoa,
porque já fui uma vez, orei e a pessoa morreu. Como dizem por aí, para morrer, basta estar vivo. Mas você pode se negar o direito de ir uma outra vez e Deus fazer uma coisa maravilhosa. Não é porque não aconteceu comigo que não vai acontecer com você. O diabo não consegue destruir uma pessoa animada. Você ouviu o que eu falei? Então vamos lá, repita comigo. O diabo não consegue destruir uma pessoa animada, encorajada, motivada. E a motivação e encorajamento que se recebe dentro da igreja não é uma palavra de pensamento positivo. Não é neurolinguística, mas é palavra da fé no Senhor Jesus. E nessa noite eu quero orar para que você seja um entusiasta para outras pessoas. Tem gente precisando ser animada por você. Tem mesmo, pastor? Tem. Mas, pastor, sabe o que eu acho? É que eu que estou precisando ser animado. É verdade. E você é o alvo de uma outra pessoa. Você está precisando de ânimo? Você vai ter. Mas lembre-se que também você é alguém que anima. E quando nós estamos animados no nosso Deus, o diabo não consegue nada. Agora desanime. Fique prostrado naquela poltrona do papai que você tem em casa. Que você reclina, o pezinho sobe. Fique quietinho ali, lamentando, murmurando para tu ver a destruição que você está sujeito. Agora levante-se, anime-se, que você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Vamos ficar de pé, amados. Posso orar por você? Podemos orar? Eu queria chamar os pastores que estão presentes hoje nessa reunião para virem aqui em cima. E nós não vamos fazer nada além de direcionar a nossa mão em sua direção. E nós vamos direcionar as nossas mãos em sua direção, pedindo ao Senhor que Ele faça com que esse culto tenha algo especial para você na sua vida. Faça com que você saia diferente hoje desse lugar. Nem que seja 1 milímetrozinho diferente. Nem que seja 1 grama motivado, animado. Pastor, eu sou meio difícil de animar, eu sou assim mesmo. Não. Eu quero mudar esse discurso, amados. Você vai ver, domingo de manhã você não pode faltar o culto que nós vamos ter aqui, porque eu acho que, de repente, nós temos que deixar, ou melhor, eu acho que nós somos uma boa igreja. Eu creio nisso, senão eu não estava aqui, eu ia ser membro de outra. Nós somos uma boa igreja, mas eu acredito que nós estamos precisando recuperar algumas coisas perdidas. Domingo de manhã eu quero lembrar quem é que tem as chaves do reino. Quem é que tem as chaves do reino? Quem é que liga e desliga? E você está com a chave na mão e não usa a chave. Nós estamos com as chaves nas mãos e não usamos as chaves. É como se fosse uma chave de um super carro que você tem à sua disposição e você acha que não é seu, você acha que você não liga, você acha que você não tem autoridade para isso. Ah, pastor, a Bíblia diz que foi a Pedro que Deus deu as chaves. Amados, as chaves do reino são nossas. Será que alguém pode nesta noite conversar com Deus dizendo: Senhor, eu rejeito toda algema que o diabo quer colocar nas minhas mãos. Senhor, eu rejeito toda mordaça que ele quer fechar minha boca, vendas nos meus olhos. Eu rejeito isso tudo, Senhor. Eu entendo que o ânimo, a motivação, o ser animado, o ser um homem de fé vem de Ti, Senhor, vem do alto. E eu creio que essa prostração, desânimo, inércia, falta de fé, falta de iniciativa, isso é do inferno, e é mesmo. E eu não quero aceitar isso. Em nome de Jesus.
Coloque a sua mão sobre o seu coração. Nós queremos apenas aqui estender as nossas mãos para você, para dizer: Senhor Jesus, desce sobre este povo com fogo, Senhor. Com fogo, Jesus. O fogo que faz arder, o fogo que anima, o fogo que é uma queimadura boa dentro de nós, a queimadura dos discípulos a caminho de Emaús, sentindo o coração pegando fogo, ardendo, mas era por algo que eles já tinham perdido, o desânimo que já tinha chegado, a falta de esperança pelo Cristo que morreu e ficou morto. Ah, Senhor, mas nós somos o povo de 2017, da igreja dos tempos atuais, e nós já conhecemos há muito tempo o fim da história, e nós sabemos que Tu estás vivo. O Senhor inclusive está conosco nessa noite, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos dado a oportunidade de Te experimentar. Nós não sabemos que o Senhor está vivo apenas porque nos contaram, nós não sabemos que o Senhor está vivo apenas porque lemos, nós sabemos que o Senhor está vivo porque nós estamos contigo hoje neste lugar. Senhor, faz descer esse Teu fogo sobre esse povo que precisa de ânimo, olhos mais abertos, maior disposição para orar em Teu nome, maior disposição para orar, usar o nome de Jesus, sem vergonha, sem medo, sem achar que é coisa ultrapassada, mais ousadia para em nome de Jesus profetizar, mais ousadia para em nome de Jesus animar alguém em casa, alguém no hospital, no trabalho, na rua, vizinho, seja quem for, alguém que vai gostar muito de ouvir o que você tem para dizer. Você não faz ideia como existem pessoas gratas a Deus, porque Ele enviou uma pessoa simples, para dizer algo simples, mas aconteceu alguma coisa que motivou aquela pessoa. Às vezes você se acha tão simples, incapaz, mas eu queria que você soubesse que Deus usa muito mais as pessoas que se acham simples e incapazes do que as que se acham alguma coisa. Conta-se que numa festa de aniversário, onde havia um locutor de rádio presente, pediram que ele lesse o Salmo 23. E ele leu o Salmo 23 com toda a eloquência e técnica que um locutor tem. Depois, não se sabe por quê, talvez por pena, pediram a um senhorzinho idoso, sem instrução, que fizesse a mesma coisa, que lesse o Salmo 23. Quando esse senhorzinho simples, sem instrução, terminou, todos estavam chorando naquele lugar. A mesma palavra tocou diferente, porque, amados, sinta-se nada mesmo, sinta-se um vaso de barro vazio. Vazio não. Você está cheio do Espírito Santo. Às vezes é no seu português ruim, às vezes nos seus problemas com a pontuação do texto, que Deus usa de uma tal maneira, que Deus usa tanto, que Deus abençoa. Nosso Deus é o Deus da simplicidade, amados. É na simplicidade que Ele nos abençoa. Que Deus te anime nesta noite, que você saia daqui com os seus cabelos em chama, que você saia daqui animado nessa noite. Animado não quer dizer com um sorriso de orelha a orelha pulando pela escada. Animado quer dizer sair daqui com algo que ninguém está vendo dentro do teu coração, mas você sabe que está lá. Você sabe que essa noite o Senhor colocou uma brasa viva dentro do seu coração, para lhe animar, para que amanhã você fale o que você não falou hoje, ontem, para que amanhã você declare o que você precisa declarar. Seja um abençoador e seja abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Você perdeu alguém com câncer? Vá orar por gente com câncer. Você perdeu emprego? Vá orar para que os outros encontrem emprego. Não é porque nós pedimos algo a Deus e Ele não fez, como Moisés, que Ele não vai fazer mais por ninguém. E nós temos que compreender e aceitar isso. Como Moisés aceitou. Moisés não virou para aquele povo e falou assim: se eu não entrei, ninguém entra. Moisés não virou para Josué e desejou a ele o pior governo de todos os tempos para que não fosse melhor que o dele. Não. Homens de Deus não têm esse sentimento. Os homens de Deus desejam melhor para os outros do que para si mesmo. Senhor, eu quero e vou insistir, mas eu tenho visto que o Senhor tem feito por outros, mas eu não vou me consumir com isso, eu vou louvar ao teu nome, porque o Senhor tem feito por muitas pessoas. Por que não fez por mim? Não sei. Você estava aí 2 semanas de tosse, orou, o Senhor te curou. Estou com 2 meses orando e não estou curado. Não é? Se alguém tiver com tosse essa noite, eu faço questão de orar e vai ficar curado. Você entende isso tudo? Amém. Deus, obrigado por essa noite, Senhor. Como sempre no meu coração, aquele sentimento de que está faltando dizer alguma coisa. Mas eu já aprendi que essa alguma coisa é o Senhor quem vai falar. Eu te agradeço por essa noite nós termos estado na tua casa e termos dividido, Senhor, esse momento tão precioso, aprendendo de ti e louvando o teu nome. Estamos numa boa expectativa para o que o Senhor vai fazer domingo nessa igreja. Senhor, esteja conosco na quinta, sexta, sábado, domingo aqui e mostra-nos a tua glória, a tua presença junto de nós. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Eu quero convidar você a dizer uma boa noite, a desejar ao irmão ao seu lado um fim de semana abençoadíssimo. Até domingo, Deus abençoe ricamente a todos vocês.